Tendo visto a estratégia para a prova da independência, vamos ver agora a independência dos postulados P4 até P11. E, na verdade, eu não vou fazer todos, alguns eu vou deixar para vocês fazer, mas eu vou comentar alguns, eu vou deixar para outro vídeo P1 e P2, porque vocês vão ver que a situação complica bastante. Bom, então, vamos lembrar qual é a estratégia que a gente vai adotar? Então, primeiro vamos lembrar o que a gente quer provar. Eu quero provar para cada um desses postulados, por enquanto nesse vídeo, P4 até P11, né? Se eu pegar o cálculo formado pelos demais postulados sem um postulado em questão, aquele postulado não pode ser provado como teorema com o que sobrou. Tá? E qual é a estratégia que a gente vai fazer? Encontrar uma matriz N, uma matriz adequada para aquele postulado, quer dizer, uma matriz com o nome, com o número daquele postulado cuja independência a gente quer provar. Isso é especificar um conjunto de valores de verdade, um subconjunto de valores de verdade distinguido e um conjunto de operações de valores de verdade para os conectivos. Em seguida, provar que essa matriz N é apropriada para o cálculo que sobrou tirando o PN e mostrar em seguida que PN não é M válido nessa matriz que a gente criou para provar a independência dele. Vamos ver exemplos, vai ficar mais claro. Bom, então, vamos lembrar o que a gente tem que fazer? Vamos considerar primeiro o P4, tá? Vamos lembrar o que eu tenho que fazer. Então, eu quero criar uma matriz 4, que é o nome que eu dei, é o número que eu dei para uma matriz adequada para provar a independência de P4. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ter um conjunto de valores de verdade, vai ter que distinguir uma parte desses valores de verdade e vai ter que associar operações para cada conectivo. E eu quero encontrar uma matriz na qual todos os axiomas que sobram, exceto P4, são M4 válidos, e eu quero que modus ponens preserve validade nessa matriz que eu vou criar, mas que P4 não seja válido nessa matriz. Então, a gente tem que procurar uma matriz que atenda essas condições aqui. Se eu conseguir uma matriz que atende essas condições, eu vou ter uma matriz apropriada para C menos P4, na qual P4 não é M4 válido. E, portanto, eu vou ter provado a independência desse postulado em relação aos demais. Então, vamos procurar isso aqui. Bom, o que vai acontecer, por que eu estou fazendo P4 até P11 primeiro? Porque para provar a independência de P4 até P11, a gente vai poder continuar com dois valores de verdade. Ou seja, a gente vai poder... Porque pensem qual é a lógica. Olha aqui, ó. A gente tinha conseguido, com a matriz clássica, né, uma valoração, né, apropriada, uma matriz apropriada para P1 até P11. Né? A gente tinha conseguido uma matriz adequada para P1 até P11. Quanto mais próximo eu permanecer dessa matriz, maior a chance eu tenho de conseguir que todos os postulados, né, menos P4, permaneçam válidos e que a regra de modus ponens permaneça válida. Eu não posso pegar a matriz clássica porque eu quero que P4 não seja M válido nessa nova matriz. Mas aí notem o seguinte, se eu não mexer na implicação, se eu não mexer na operação associada para a implicação, se eu deixar associada à implicação a mesma operação da matriz clássica, modus ponens vai preservar a validade nessa matriz. Né? Essencialmente, o que garante que modus ponens seja preservado é que, pela implicação, que eu não tenha verdadeiro e falso passando a implicação verdadeira quando antecedente é verdadeira a implicação falsa, tá? Eu vou fazer parênteses, porque eu acho que a independência é a parte que eu mais gosto bom, também isso eu herdei da professora Andréa Loparic. Eu acho linda essas provas porque elas vão, e eu quero chamar a atenção disso aqui, depois também nas aulas síncronas, a gente vai vendo como os postulados forçam uma certa matriz. O que eu quero dizer com isso? Aqui vocês vão notar, né? O que a regra de modus ponens me diz? Ela me diz que se eu tiver o antecedente e tiver uma implicação, o que vai acontecer? Eu posso tirar o consequente.
Bom, isso faz, se eu quiser ter uma matriz apropriada para um cálculo que tem a regra de modus ponens, o que eu não posso ter? Eu não posso ter distinguido, seja qual for o meu valor distinguido, né? Mesmo que eu tivesse mais valores, eu não posso ter distinguido na implicação quando eu tenho distinguido no antecedente e não distinguido no consequente. Por quê? Porque se eu pudesse ter distinguido na implicação quando eu tenho distinguido no antecedente e não distinguido no consequente, eu teria uma matriz que passaria de 2 distinguidos para não distinguido, né? Eu teria uma regra que não preserva a distinção na matriz. Então, se eu tiver modus ponens, distinguido com não distinguido, tem que dar não distinguido, né? E isso aparece na matriz clássica pelo fato de antecedente verdadeiro e consequente falso dá falso, né? Eu tenho que distinguido com não distinguido dá não distinguido. Então, sempre, qualquer matriz que eu pensar, se a implicação for tal que ela não recebe distinguido quando o antecedente é distinguido e o consequente é não distinguido, vai estar ok, modus ponens vai preservar a propriedade de ser distinguido nessa matriz. Então, se eu não mexer na implicação, modus ponens vai preservar a validade. Além disso, imagino que vocês consigam perceber que se eu não mexer nem na implicação, nem na disjunção, vai dar tudo certo com o P7, P8 e P9, né? Por quê? Porque a gente viu que a matriz clássica era adequada para todos eles. Se eu não mexo nem na implicação, nem na disjunção, que são os únicos conectivos que aparecem em P7, P8 e P9, esses aqui vão ser válidos nessa minha nova matriz. Idem para a negação, né? Se eu não mexer na negação, como só aparece na negação e na implicação, se eu não mexer em nenhum dos dois, como só aparece negação e implicação em P10 e P11, fica, eu já sei que vai dar ok. Portanto, vamos tentar ver se a gente consegue ficar com 2 valores de verdade, com um só distinguido, portanto, que é o V, manter para negação, disjunção e implicação a matriz clássica. Com isso, a gente já assegurou que todos os postulados, exceto P4 e P6, vão permanecer M4 válidos e já temos garantido que a minha única regra vai preservar validade nessa matriz que eu estou criando. Bom, agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver que operação a gente pode associar para a conjunção e lembrando o que a gente quer. A gente quer que dê errado aqui para P4, a gente quer que P4 não seja M4 válido e a gente quer que P5 e P6 sejam M4 válidos. A gente quer que dê certo aqui. Vamos considerar primeiramente P5. Tá? O que eu tenho que fazer? Vamos escrever P5 aqui e vamos ver o que eu quero, né? Se eu quiser ficar com dois valores de verdade e manter a implicação do jeito que está na matriz clássica, né? Então, o que eu quero? Eu quero que aqui dê verdadeiro, porque esse é P5, tá? Bom, agora notem o que aconteceria se se é falso, eu atribuísse V para a conjunção. Eu não ia conseguir dar V aqui e manter a implicação clássica como a gente está querendo manter aqui, né? Ou seja, se eu quiser, isso mostra o quê? Que se eu tenho num sistema a implicação clássica, outra coisa, como é que eu tenho isso? Por enquanto a gente está fazendo por comodidade, depois a gente... depois não, posso até enunciar, tá? Se a gente mantém P1, P2 e P3 bom, e mais algumas coisas, enfim, mas eu tenho que ficar com isso aqui,
enfim, mas a gente vê mais adiante isso, tá? Mas assim, se eu tiver a matriz clássica para implicação, para simplificar, vamos ficar com essa versão forte. Se eu tiver a matriz clássica para implicação, tá? E tiver o postulado P5, ou tiver algo como P5 como teorema, o que eu sou obrigada a fazer se eu estiver querendo uma matriz apropriada para esse cálculo que tem P5 e a matriz clássica? Eu tenho que atribuir F para a conjunção quando o segundo elemento é F. Mas isso significa o quê? Que então, se eu quiser uma matriz adequada para P5 e mantendo a implicação, quando o segundo elemento de uma conjunção é F, eu tenho que dar F. Ou seja, P5 me força colocar F aqui. Tá? Bom, vamos ver agora o que acontece com P6. No caso de P6, vamos ver então o que P6 me força. Esqueci de colocar aqui, que aqui já está, que tem que ser F. Né? Vamos considerar P6. P6 me diz isso aqui implica que isso aqui implica isso daqui. Né? Vamos ver o que isso me força a fazer. O que eu quero? Aqui eu quero permanecer que dê distinguido. Eu quero que esse aqui seja M4 válido. Então, eu quero que aqui dê verdadeiro. Tá? Bom, se o φ é falso, tá, vai dar verdadeiro, não tem nenhum problema, né? Não preciso fazer nada com a conjunção. Mas vamos supor que aqui dê verdadeiro. Se o φ é verdadeiro, tá? Para a implicação da verdadeiro, essa outra implicação aqui tem que dar verdadeiro. Tá. Se o psi é falso, bom, aí não tem problema. Se o psi é falso, não tem problema, porque aí esta implicação aqui dá verdadeiro e, portanto, todo também vai dar verdadeiro. Então, a gente só tem que se preocupar com o caso onde o psi também é verdadeiro. Quando o psi é verdadeiro, para essa segunda implicação da verdadeira, eu sou obrigada a dar V para a conjunção. Bom, mas isso significa o quê? Que se eu atribuísse F quando os dois são... Se eu atribuísse F para a conjunção quando os dois são verdadeiros, eu ia falsificar P6. Sempre dizendo se eu mantiver a implicação clássica. Então, mantendo a implicação clássica, tá? E a gente precisa dela, ou de algo muito próximo dela em particular, por causa de P3, eu só falei de P3, mas enfim. O que acontece? Mantendo matriz clássica e mantendo P6, eu sou obrigada a dar V aqui. Tá? Mas se eu der V aqui, aí não vai ter problema, né? Pelo aquele testezinho que eu fiz, vocês podem refazer. Bom, então a gente sabe que se a gente tiver isso aqui, a gente vai ter todos os axiomas menos P4 válidos e modus ponens preservando validade nessa matriz. O que falta agora? Conseguir ver o que a gente tem que fazer para que P4 não seja M4 válido. Né? Bom, vamos considerar P4. Né? Eu tenho P4, eu tenho φ e psi, implica φ. O que eu quero? Eu quero dar F aqui, tá? Bom, para dar F aqui, basta que eu faça o quê? Basta que quando o consequente é F, eu dê V para o antecedente. Se eu ficar na matriz clássica, vai bastar eu dar V aqui, que eu vou ter que P4 não é M4 válido. Tá? Qual seria o próximo passo? Mas vocês vão perceber que é fácil de fazer, né? Seria agora tirar o nobis fora, né? E provar que todo o axioma, que todos os demais axiomas menos P4 são M4 válidos, né? Bastaria fazer a tabela para eles, só que agora, cuidando que aqui para conjunção eu tenho isso aqui, e vocês vão fazer, vocês vão ver que vai dar certo, todos os axiomas são M4 válidos. Vocês podem facilmente provar
do mesmo jeito como na legitimidade, que modus ponens preserva M4 validade e facilmente fazendo a tabela, né, ou o raciocínio que a gente fez no slide anterior, perceber que P4 não é M4 válido. Portanto, a gente provou a independência de P4. A gente provou que se eu tirar P4, eu não consigo deduzir ele como teorema utilizando os demais. Eu vou deixar como exercício para vocês fazerem P5 e P6, tá? E a gente, se tiverem dificuldades, a gente conversa em aula e vamos examinar um dos axiomas para disjunção, depois um para negação. Tá? Então, de novo, vamos lembrar, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que encontrar uma matriz, definir um conjunto de valores de verdade, um distinguido, associar operações... Opa, aqui eu... Ignorem, tá? Que aqui tá 4, não vou começar de novo. Senão, né? Aqui é porque são operações, tá? Bom, eu quero encontrar uma associação para operações aqui, onde todos os axiomas menos P7 sejam M7 válidos. Eu quero que modus ponens preserve validade nessa matriz que eu quero criar, e eu quero que P7 não seja válido nessa matriz. E a gente vai fazer algo muito parecido com o que a gente fez para conjunção. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai começar com, tá, o mais próximo possível, para deixar o mais próximo possível no seguinte dia, deixo igualzinho para todos os outros conectivos que não a disjunção, tá? E vamos ver o que a gente tem que fazer para disjunção, para a operação associada à disjunção. O que a gente tem? Vamos considerar primeiro P8. O que P8 me diz? Me diz isso aqui. Bom, de novo, se eu quero manter a implicação clássica e quero que P8 dê verdadeiro, o que P8 me proíbe de fazer? Ele me diz, olha aqui, ó, não pode, quando o antecedente é V, dar F para cá. Por quê? Porque se pudesse fazer isso por modus ponens, eu passava de verdadeiro para falso, tá? Então, eu quero que, porque eu quero manter verdadeiro aqui, tá? Então, o que eu sou obrigada a fazer? Eu sou obrigada que quando o segundo elemento da disjunção é V, que aqui dê V. Então, P8 me força a fazer isso aqui, né? Ele me induz uma matriz, né, na qual quando uma... Estou fazendo bobagem, fiz errado, né? Era o contrário. Na qual, quando o segundo elemento da disjunção é V, as duas recebem, a disjunção recebe V. Agora vamos ver o que acontece com P9, que é mais chatinho. Vamos ver o que P9 me obriga a fazer. E vamos lembrar, para isso, vamos lembrar um pouco que espécie de raciocínio, né? Para que espécie de raciocínio P9 serve? Ele serve para isso que a gente chama, né, na metateoria, em argumentação de prova por casos, né? Ele me garante que se os dois lados, os dois lados da disjunção me entregam uma certa conclusão, que é aqui o θ, então a disjunção é suficiente, a disjunção bastaria para eu ter o θ. Agora, vamos supor que eu tivesse o seguinte, vamos supor que eu tivesse uma operação associada à disjunção que, quando os dois são falsos, eu atribuo V para a disjunção. Suponha que eu tivesse isso e mantivesse a implicação clássica. O que ia acontecer? Eu teria que, aqui, né? Eu teria que, como o φ é falso, aqui ia dar verdadeiro, né? Por outro lado, aqui, como psi é falso, essa implicação aqui também ia dar verdadeiro, tá? Bom, agora, aqui deu verdadeiro. Agora, poderia ser possível, suponha que eu tivesse o θ falso. O que ia acontecer? Suponha que eu tivesse um θ falso.
continuaria dando verdadeiro aqui, daria verdadeiro aqui, e suponha que, sendo o φ e o ψ falsos, eu desse V para disjunção. Bom, nesse caso, essa implicação aqui ia dar falso, verdadeiro com falso ia dar falso, verdadeiro com falso ia dar falso, tá? Ou seja, P9 me diz, olha aqui, se você não tem nem o φ nem o ψ, você não pode ter o φ ou o ψ, porque se você tivesse o φ ou o ψ, você correria o risco de fazer uma má inferência, tá? Então, P9 me obriga a dar F, né, quando os dois são falsos. Então, P9, se eu pudesse dar V quando os dois são falsos, um raciocínio como o de P9 não funcionaria. Então, se eu tenho P9 no meu sistema, porque nós queremos ter esse tipo de raciocínio, P9 me obriga a dar F aqui. Então, se eu quiser preservar tudo menos P7, a minha margem de manobra ficou restrita a esse daqui. Agora só falta ver o quê? Como é que eu posso fazer para P7 não ser M7 válido, né? Então, vamos escrever, vamos ver P7, o que P7 me diz? Que se eu tenho φ, então eu tenho φ ou ψ. E eu quero dar F aqui. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar V para o φ e F para a disjunção. Bom, então, se eu der F aqui, eu tenho uma matriz que não é M7 válida, tá? Vocês podem, de novo, tirar o noves fora e ver que todos os axiomas são válidos, que MP preserva validade nessa matriz, portanto, nós encontramos uma matriz que prova a independência de P7. Tá. Bom, vocês podem fazer sozinhamente, provar a independência de P8 e P9, e a gente, se tiver dúvidas, a gente discute no encontro síncrono. Vamos ver agora o caso de P10. Eu quero provar a independência de P10. Bom, para provar a independência de P10, né, o que a gente quer fazer? A gente quer encontrar uma matriz que mantenha todos os demais axiomas, entre eles P11, que está aqui, válido, mas que falsifique P10. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? O que a gente vai tentar? A gente vai tentar de novo esse procedimento de ficar com dois valores de verdade e ficar bem próximo da matriz clássica, tá? E mexer só na negação. Eu quero mexer na negação cuidando para não falsificar P11, tá? Bom, o que eu tenho que estar atenta em P11, né? Eu não posso... Quando o φ é verdadeiro, não vai dar problema, a implicação vai dar sempre verdadeira enquanto eu não mexer na implicação clássica. O que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar que eu não posso, de φf, com duas negações, passar para V, né? Porque se eu fizer duas aplicações, né, no F e passar, e que aqui dê V, né, o que vai acabar acontecendo? Nossa, ele anda muito chato. O que vai acontecer se a aplicação de duas negações, né, passasse de F para V, eu teria falso aqui, falsificaria P11. Então, o que eu não posso ter? Eu não posso ter que o F manda para o V e o V manda para o V. Isso eu não posso ter, porque se o F mandar para o V e o V mandar para o V, eu falsificaria P11. Então, vamos ver, vamos cuidar que isso a gente não pode, fazer. Eu tenho duas possibilidades que mantêm P11 ok, né? É se os dois mandam para o F, aí não tem problema, porque o F vai mandar para o F e vai mandar para o F de novo, aí aqui a implicação vai dar V, né? E eu tenho a possibilidade também disso aqui. Isso aqui também não ia me dar problema, tá? Mas vamos ver agora o que a gente, então, vamos cuidar que o que a gente não pode fazer, a gente não pode ter os dois V aqui. Isso é proibido por P11, tá? Bom, vamos ver agora o que a gente precisa para, em algum momento, falsificar
aqui. É isso que a gente quer. E cuidando, lembrando, eu não posso dar V para os dois aqui, tá? Bom, vamos... Os dois, não posso dar V para os dois aqui, né? Eu sempre esqueço que eu vejo o pontinho e vocês não veem. Vamos tentar, então, né? Falso, acho que nem precisava ter colocado a tabela, vamos tentar dar falso aqui. O que tem que acontecer para isso se eu mantenho a implicação clássica? Eu tenho que dar V aqui e F aqui. Para dar F aqui no consequente, eu tenho que dar V para essa implicação e F para esse consequente. Bom, agora, então, o que eu tenho que tentar conseguir? Eu tenho que tentar conseguir manter essas duas implicações verdadeiras e atribuir F para a negação. Então, vocês veem que a negação, em algum caso, vai ter que dar F, tá? Alguma delas vai ter que dar F. Vamos ver o que pode servir, tá? Vamos tentar fazer com que eu dê F, por exemplo, aqui. Vamos ver se vai ser suficiente dar F aqui, que é a negação clássica. O que vai acontecer? Eu vou ter que o psi é V. Bom, mas se o psi é V, se o φ é V, se o φ é V e essas duas implicações aqui são V, o psi tem que ser V pela primeira implicação, mas se do V eu passo para o F, eu não conseguiria dar V aqui, eu não falsifico. Então, eu vejo que dá F para o não φ quando o φ é V, não resolve o meu problema. Isso não é surpreendente, afinal, porque seria negação clássica. Mas vamos tentar dar F aqui. Vamos tentar dar F aqui. Se eu dou F para negação, quando a negada é F, vamos ver o que acontece. Agora vai dar certo. Por quê? Porque o que vai acontecer? O meu φ é F, portanto, essa implicação vai dar V, e, portanto, essa implicação aqui também vai dar V, nem importa o que acontece com o não psi, e eu vou conseguir falsificar. Bom, então, se eu atribuir F aqui, né, a gente consegue falsificar P10. E a gente viu que o único caso que ia dar problema para P11 era se eu passasse para o V com dupla negação. Então, portanto, aqui eu tenho duas possibilidades. Se eu deixar isso aqui, vai dar tudo certo, eu provo a independência, e também não haveria problema em eu fazer isso daqui. A gente tem duas possibilidades de alteração da operação só da negação, de modo a provar a independência de P10. E aí, bom, vocês podem fazer um raciocínio análogo para P11 e qualquer coisa a gente conversa. Tá? Bom, o que acontece? Por que eu vou deixar separado P1 e P2 e inclusive vou deixar separado quase como um vídeo opcional, tá? Mas é uma parte super interessante da matéria. O que vai acontecer? Para P1 e P2, como o que eu tenho que mexer é na implicação e a implicação aparece em todos os postulados, a gente não consegue ficar com dois valores de verdade. Então, vai ser interessante, pelo menos, ter uma ideia de por que a gente não consegue ficar com dois valores de verdade, mesmo que não fique completamente claro, e ver, bom, a solução vai ser, então, a gente trabalhar com um número maior de valores de verdade. E aí a gente consegue provar a independência deles, né? Mas o que é essencial, e por isso esse primeiro vídeo, então, é que é o mais importante, é vocês perceberem como os postulados, eles vão me forçando uma certa matriz, tá? E eu proponho que a gente converse em aula sobre algo muito interessante, que é como, nesse sentido, os postulados, eles me dão o significado desses termos, tá? Mas isso a gente pode deixar como parte para discussão em aula. Então, quem quiser encarar o vídeo opcional, eu acho bem divertido, aí pode tentar fazer o exercício 35, tá? Mas de qualquer modo, independente de pular o próximo vídeo, vocês devem ter condições de fazer o exercício 33 e 34 e o exercício 36 a 39.